Olá, pessoal do Preveste, tudo bem? Sejam bem-vindos. A gente está junto hoje para falar sobre a República Popular da China, que existe da maneira como nós conhecemos desde 1949, desde quando houve a chamada Revolução Comunista, liderada por Mao Tse-tung. É claro que o Império Chinês ele é muito anterior a isso, né? A civilização chinesa é muito anterior a isso. A gente está falando de mais de 1000 anos antes de Cristo, mas a gente pega como marco histórico para o nosso objetivo aqui na geografia do vestibular 1949, porque é exatamente a partir daí que a China passa a existir, mais ou menos da maneira como a gente conhece hoje. Tudo bem? Bom, queria começar aqui mostrando um mapa da China para destacar para vocês algumas regiões que eu considero importantes da gente, até para a gente poder ter uma ideia já começar a ter uma ideia geral do território chinês. Então, assim, essa região aqui do litoral, o sudeste, o leste e o nordeste da China, é exatamente onde se concentra a maior parte da população, as maiores cidades, as chamadas zonas econômicas especiais, que a gente vai ver com detalhes daqui a pouco, e, obviamente, as atividades industriais, que já há algum tempo são aí o sustentáculo da economia chinesa. Então, é exatamente nessa região que se concentram a maior parte das atividades urbanas, a própria população urbana, obviamente, ok? Então, a gente pode dizer que o coração econômico da China é exatamente essa, estende-se exatamente por essa área mais próxima do litoral, tá? E mais especificamente aqui o sudeste da China, que eu também vou mostrar mais aproximado daqui a pouco. Bom, mais a nordeste aqui, a gente vai ter a região conhecida como Manchúria, que é exatamente onde se concentra a maior parte dos recursos minerais da China, uma região que sempre foi disputada entre a China e os seus vizinhos, tá? Inclusive pelo Japão, que é hoje o maior parceiro comercial da China, mas já manteve a Manchúria ocupada, inclusive, tá? Justamente por conta dos recursos minerais. Aqui ao norte, a gente vai ter uma área de deserto, que é o deserto de Gobi, que não fica restrito apenas ao território chinês, ele avança também aqui em direção ao território da Mongólia, e aí vocês já começam a perceber que há um menor número de cidades, se a gente exatamente começar a comparar com essa área mais próxima ao litoral. É claro que isso aqui já é produto de uma dificuldade física, uma dificuldade geográfica que o deserto impõe, tá, para a ocupação e também para atividades econômicas, mais especificamente a agricultura. E aqui mais ao sudoeste, a gente vai ter a Cordilheira do Himalaia, tá? Na fronteira aqui com a Índia, com o Nepal, com o Butão. A Cordilheira do Himalaia ela vai ser a responsável, tá, por abrigar as nascentes dos principais rios que abastecem a China e que são, na verdade, aí a grande fonte, né, de abastecimento de água, de energia, da agricultura chinesa. Porém, o fato de ser uma região muito montanhosa, né, uma das maiores cadeias de montanhas do mundo, também impõe uma dificuldade grande tanto para a ocupação quanto para a produção, né, agrícola. Então dá para perceber que essa porção mais a oeste, esse norte, noroeste, oeste do território chinês, por conta das características físico-geográficas, impõe uma dificuldade grande para a ocupação, a urbanização, o crescimento das grandes cidades, a produção agrícola, certo? Então acaba sendo uma região de muito difícil ocupação. É, em boa medida, a explicação pela qual a população chinesa se concentra exatamente aqui, nessa área mais próxima do litoral. Tudo bem? Bom, estou mostrando aqui mais dois mapinhas para vocês, agora os mapas numa escala mais aproximada. Então, estou mostrando os principais rios, tá, que sustentam a economia e a população chinesa. Então, aqui em cima, né, o Vale do Rio Amarelo, que é o rio Huanghe. Aqui embaixo, o Vale do Rio Azul, que é o rio Yangtze, né? E mais ao sul aqui, o Rio das Pérolas, que vai levar até a Baía ou Enseada das Pérolas,
aonde fica uma das regiões econômicas mais prósperas, não só da China, como do mundo, que é exatamente essa região aqui onde fica Macau, Hong Kong, Shenzhen e Guangzhou. A gente está falando aí de províncias onde a economia é o grande destaque, a economia urbana industrial e mais o mercado financeiro, mais a economia financeira, mais especificamente aqui no caso de Hong Kong, são muito prósperas, ok? Então é uma região aqui de muito destaque na economia chinesa, tá certo? Bom, a população da China, pessoal, hoje, né, ela está girando em torno aí de aproximadamente 1,4 bilhão de pessoas. É uma população que ainda está em ligeiro crescimento, tá? Porém, a população residente em área rural, ela vem caindo, ao passo que a população residente em áreas urbanas vem aumentando. Ainda assim, a gente percebe que a proporção de pessoas vivendo em áreas rurais ainda é muito significativa, né? Quase 40%. Então, o que que isso significa? Que ainda há um espaço aí do ponto de vista econômico muito significativo para acontecer o êxodo rural. Ele está ocorrendo, né, como os gráficos estão mostrando aqui para vocês, a população rural está caindo, ao passo que a população urbana está aumentando. Então, isso significa que está acontecendo a migração campo-cidade, porém, ainda há muito espaço para que a população rural para que a população rural emigre para a população urbana, para as áreas urbanas efetivamente, tá? Então, o governo chinês ele tenta conter essa imigração, ele tenta controlar essa imigração. A gente brinca que a China é talvez o único país do mundo onde você pode se transformar em um imigrante ilegal dentro do seu próprio país, tá? Porque para você sair das áreas rurais e ir para as áreas urbanas, mais especificamente para as zonas econômicas especiais, você precisa de um passe, você precisa de uma autorização do governo. Exatamente uma tentativa do Estado de fazer esse controle para que o êxodo rural não seja indiscriminado e o crescimento das grandes cidades não seja desordenado. Mas eles não conseguem, né, que esse controle seja muito efetivo. Então, a quantidade de trabalhadores clandestinos nas áreas urbanas chinesas é muito grande. E isso vem contribuindo para um processo de favelização das grandes cidades, principalmente do entorno de Pequim. Queria sugerir um filme para vocês, um filme chinês que chama Bicicletas de Pequim. Ele é muito interessante exatamente porque mostra como é a vida de um imigrante ilegal dentro das áreas urbanas chinesas. Tá? Então, o governo tenta fazer esse tipo de controle, assim como tenta fazer também o controle no crescimento populacional com a política de controle da natalidade, que a gente vai mostrar daqui a pouco, tá certo? Mas o caso, voltando ali para os nossos gráficos, é que, percebam, ainda há um percentual muito grande de pessoas no campo indo para as cidades, principalmente quando você está falando de um volume, né, de uma população total de 1,4 bilhão de habitantes. Não é isso? Então, assim, 40% de 1,4 bilhão, né, é um número aí, sem dúvida nenhuma, bem significativo. A gente está falando de mais de 600 milhões de pessoas, tá certo? Então, tem muita gente ainda para ir para áreas urbanas. E o que que isso significa, né? Entre outras coisas? Significa mais mercado consumidor, né? O camarada que está no campo, além dele ter um nível de renda mais baixo, ele tem também um padrão de consumo completamente diferente do camarada que está nas cidades, né? Até porque ele tem acesso a outra infraestrutura. É bem diferente o comportamento do consumidor no campo e o consumidor nas cidades. Então a tendência é que o consumo na China continue aumentando gradativamente, na medida em que mais pessoas saem dessa realidade do campo, deixam essa realidade do campo e passem para essa realidade aí das cidades. Tudo bem? Vou encerrar esse primeiro vídeo por aqui, a gente volta, mas ainda falando sobre população, tá bom?